7 horas e 51 minutos. Recentemente, o Brasil se despediu do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Ele se tornou um ícone da luta contra o câncer. A doença é responsável pela segunda maior causa de mortes no país. E amanhã é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. Para falar sobre a doença e como ela se desenvolve, nós recebemos o oncologista Murilo Buzo. Bom dia, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A primeira pergunta que eu lhe faço é possível prevenir o câncer? É possível. As grandes evoluções do conhecimento da doença e que muda consideravelmente a visão que nós médicos temos e que a população deve passar a ter. O câncer é uma doença passível de prevenção, é passível que não tenha. Então, ao longo da vida, é possível que as pessoas sejam educadas a reduzir risco, abandonar o tabagismo, evitar a obesidade, atividade física regular, alimentação adequada, principalmente evitando a gordura animal, e evitar o alcoolismo, tendo atenção também a alguns fatores infecciosos, principalmente como o HPV e a hepatite C. Com isso, estima-se que 1/3 dos diagnósticos de câncer poderiam ser prevenidos. Ou seja, diante do que o senhor está dizendo, o câncer seria, portanto, a consequência, em alguns casos, óbvio, de uma vida desregrada? Também. É uma associação de fatores entre as características de um indivíduo e os hábitos de vida e as exposições que esse indivíduo tem ao longo, da sua vida. Até que ponto o fator hereditário contribui para o aparecimento da doença? A gente acredita que em torno de 10% dos tumores eles estejam relacionados a uma questão hereditária. Então é muito importante quem tem história familiar de câncer estar atento a esses tipos de câncer e procurar o médico especialista daquela área para fazer o que a gente chama de detecção precoce de forma mais objetiva. Ou seja, é fundamental, uma vez que a doença se instale, você detectar o quanto antes, principalmente no câncer, é fundamental você detectar o quanto antes? É fundamental. A detecção precoce aumenta consideravelmente o índice de cura. Algumas doenças, nós já temos estratégia para fazer essa detecção antes que o sintoma surja. Então, antes do indivíduo ter qualquer sintoma, como é o caso do câncer de mama, então, mulheres acima de 40 anos devem estar atentas, e acima de 50, obrigatoriamente, realizar a mamografia sempre no 2º ano. Mulheres devem realizar o exame de corpo citológico, que isso detecta precocemente o HPV, detecta precocemente o câncer, além de prevenir, aumenta o índice de cura. O câncer de intestino é outra doença passível de detecção precoce. Então, o câncer de pele, é importante as pessoas de pele branca estarem atentas a evitar a exposição ao sol, que é uma prevenção, e a detecção precoce de pequenas lesões. Agora, doutor, a medicina avançou tanto, a sociedade como um todo avançou tanto, mas a gente percebe que, em muitos casos, o tratamento da doença ainda é muito doloroso, ainda é muito difícil, não só para quem está vivenciando aquilo, como para as pessoas próximas. Não tenha dúvida, você fazer o diagnóstico da doença numa fase em que ela é muito avançada, alguns tumores onde o índice de cura são baixos, a gente sabe que com a doença metastática o índice de cura é baixo. Metastática seria o quê? Quando a doença saiu do órgão, essas células que surgiram no órgão, por exemplo, o câncer de estômago, então a célula surgiu no câncer de estômago e atingiu um outro órgão, ou o fígado, ou os linfonodos, ou o pulmão. E essa é a tendência do câncer mesmo? Ou depende do tipo de câncer? Quer dizer, ele se alastrar? Isso é importante as pessoas entenderem que nós não estamos falando de uma única doença, nós estamos falando de uma enormidade, de variedades diferentes de doença. Cada doença tem sua característica. Tem um tipo de câncer de pele que ele não vai se alastrar nunca. Tem outros tumores que se alastram, que as células atingem outros órgãos muito precocemente. Então, é muito importante que as pessoas não tenham medo da doença, que as pessoas enfrentem a doença, porque é passível o tratamento. Então, é passível prevenir, é passível detectar precoce e curar, e é passível tratar. Um grupo enorme desses tumores hoje, a gente os vê como uma doença crônica. Então, o câncer de próstata, mesmo quando atinge o osso, é passível de cronificação. Você tratar do paciente de câncer de próstata com medicamentos e que permita a ele uma qualidade de vida normal, que ele possa trabalhar, viajar, passear em tratamento, como é passível para o câncer de mama. E assim são várias patologias. Então nós não podemos olhar a doença como uma única doença. Entender que a tratabilidade existe
e que é possível ter uma boa qualidade de vida também com a doença. Agora, até que ponto, portanto, a mente do paciente, a fé do paciente, que ele vai ficar bom, porque as pessoas falam muito isso, né? O poder da mente, né? Sem exageros, é claro. Mas até que ponto é importante a pessoa acreditar que ela vai ficar boa, né? Ter fé e ver que aquele momento, de repente, é um momento passageiro. Até que ponto isso influencia no tratamento da pessoa? Então, se desvencilhar dos medos é muito importante no processo de enfrentamento. É importante que o indivíduo esteja bem. A gente sabe que o indivíduo depressivo, ele com dificuldades psicossociais, ele vai ter mais dificuldade de enfrentar a doença. Não é isso que vai tornar a doença pior ou não, certo, mas é isso que vai dar a ele menos capacidade de suportar esse processo todo. Então, ele adere menos ao tratamento, ele não consegue tomar todos os medicamentos de forma adequada, ele não segue todas as orientações, porque existe uma série de outros fatores emocionais que estão afetando ele. Claro, entendi. Então, é muito importante. O exemplo do vice-presidente, ele mostra para nós um indivíduo que levantou a cabeça, nunca se escondeu da doença, enfrentou a doença, no sentido dos tratamentos. No momento de operar, vamos operar, no momento de tratar, vamos tratar. Se permitiu uma qualidade de vida fenomenal, assim, basta dizer que ele foi presidente por 2 mandatos sendo portador da doença, desempenhou o seu papel. Infelizmente, ele faleceu da doença. Olha, as pessoas falecem e vão falecer de alguma doença. As pessoas falecem de diabetes, a gente nunca sabe de quando pressão vai morrer, alta, né? de acidente. Então, assim, nós não estamos dizendo que nós não estamos ignorando nem minorando a gravidade da doença. Mas é importante que a população passe a encarar essa doença como uma doença passível de tratamento. Algumas pessoas vão falecer dessa doença? Vão. Hoje a mortalidade é muito alta, mas países como os Estados Unidos já mostraram que é possível reduzir. A redução da mortalidade nos Estados Unidos foi de 16% nos últimos anos. A quantidade de pessoas que estão vivendo ou curadas ou com a doença está aumentando ano a ano. Agora, nós precisamos trazer essa tarefa para países em desenvolvimento como o Brasil. E o senhor tocou num assunto muito interessante aí, que é o olhar que as pessoas têm para a doença, né? Que é um olhar, às vezes, muito complacente, né? Aquele olhar, não, quem está com câncer necessariamente vai morrer de câncer. E não é assim, né? Não, de maneira nenhuma. Então, o fato da pessoa estar careca porque recebeu um medicamento que fez queda de cabelo, em absoluto, significa que ela vai morrer de câncer. Não podemos estar falando de uma mulher que teve câncer de mama, que foi ressecado, tratado, está fazendo uma quimioterapia complementar e que tem um índice de cura de 90% a 95%, ou seja, ela vai estar curada. Ela vai mudar o olhar para a doença, e vai tocar a vida dela. É preciso mudar esse olhar, É essencial que as pessoas mudem o olhar, tanto para si quanto para o próximo. E também do ponto de vista de coletividade, onde a gente precisa mudar estratégias políticas do mundo, isso não é só do Brasil. Então, esse ano, em setembro, na Cúpula das Nações Unidas, o tema será doenças crônicas e o câncer, que é uma estratégia de mudar a política e a agenda econômica do mundo sobre doença. Tá bom, conversamos aqui com o oncologista Murilo Buzzo. Muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Tenha um bom dia. Bom dia, obrigado. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, às 7h30 da manhã. Eu vou esperar por você. Até lá e tenha um excelente dia.